Bem, aquele exercício de você parar na semana e achar uma palavra que o Senhor queira trazer à igreja, né? E é claro que eu me lembrei que hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E procurando na palavra, nós encontramos aquela que é lembrada como uma mãe exemplar, que é Maria, mãe de Jesus. Eu fiz questão de fundamentar tudo que será dito na Bíblia Ave Maria, Salve Maria, na tradução católica. Então vocês podem estranhar a tradução, mas eu vou ler, tudo que eu vou ler em Bíblia aqui será na Bíblia católica, para que nós tenhamos aí um equilíbrio de pensamentos daquilo que a palavra de Deus fala. Mas queria que vocês acompanhassem, porque eu quero falar sobre 4 virtudes de Maria. Antes, porém, eu preciso apresentar Maria para vocês, para que a gente possa entender o que foi construído através dessa mãe exemplar chamada Maria. A palavra nos mostra, lá em Lucas capítulo 1, de 25 a 35, de 27 a 35. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Um parêntese aqui. Por 2 vezes foi visto uma escada, uma foi com Jacó e a outra com Jesus. E ambos falaram: veja uma escada que desce, que vai da terra ao céu. E ambos viram os anjos subindo e descendo. Reparem só isso. Os anjos subiam e desciam. Os anjos não desciam e subiam. Eles subiam e desciam. Logo, se eles subiam e desciam, qual é o lugar da permanência desses anjos? Na terra. Esse é o lugar da permanência desses anjos, esses ministradores sobre os homens. Então existe aí uma informação de que existem anjos que permanecem aqui a nosso serviço. E esse anjo, que a Bíblia cita inclusive o nome Gabriel, é um anjo ministrador dessa ordem de Deus aos homens. Porque assim como o sacerdote é quem sobe a escada, o profeta é o que desce. O sacerdote leva os anseios do povo a Deus, o profeta traz a mensagem de Deus aos homens. Então é uma escada que sobe, é uma escada que desce. Gabriel é um desses anjos que está a nosso serviço. E uma virgem desposada, mandou Gabriel a uma virgem desposada, com um homem que se chamava José. Antes, porém, lá no versículo 26 ainda, vai para uma aldeia, aqui está a cidade, mas na realidade a tradução melhor seria uma aldeia, porque segundo Flávio Joséfo, é um local onde tinha no máximo 90 casas, 90 residências. Imaginem só uma currutela com 90 residências. Nós passamos, Roberta, até estendemos a você, viu, Roberta, o nosso sentimento de igreja na sua viuvez, perdeu o esposo semana passada, Deus te abençoe, te fortaleça, nós somos a sua família, conte com a gente, amém? Em nome de Jesus. Aquela cidadezinha que nós passamos, Joanápolis, quantas casas tem em Joanápolis? Não sei, alguém sabe aí? Ninguém sabe? Tá bom, eu creio que vai ter aí umas 200 casas. E nós passamos e vimos aquela cidade calminha, tranquila. Ainda comentei com meu amor, morar numa cidade dela deve ser bom, né? Mas nós já moramos em cidade do interior. Eu fui gerente do Banco Brasil em algumas cidades de interior,
E é interessante que você acaba conhecendo a vida de todo mundo da cidade. E não se engane, todo mundo conhece a sua vida também. Então, é uma currutela, 90 casas aproximadamente que tinha a cidade de Nazaré. E nessa cidade de Nazaré tinha uma jovem de 14 anos de idade aproximadamente, que era recatada, que era uma jovem respeitada por todos, e ela estava sendo desposada com um homem chamado José. E era uma jovem, Maria era uma jovem de 14 anos. E José era da casa de Davi. E o nome dessa virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Salve, ave, salve, cheia de graça, ou agraciada por Deus, né? O Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Eu imagino que ela ficou perdida, porque esse ser angelical, ela não desconhecia anjo. Se aparecer um anjo para você, você não sabe se ele é anjo, se ele é arcanjo, se é querubim, você também não vai pedir a identidade dele, né? E dependendo do que ele disser para você, teu espanto será maior. Foi o que aconteceu com Maria. Na realidade, ela não estava curiosa para saber por que aquele cumprimento, e sim de quem viu o cumprimento. O anjo disse-lhe: não temais, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Foi agraciada diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. O anjo trouxe para ela as informações necessárias para que ela entendesse o que estava acontecendo, que tipo de agraciamento ela estava recebendo. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Eu sou virgem, eu não conheço homem algum, como é que estarei grávida? E respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Queridos, imagine isso acontecendo num povoado de 90 residências. Em nenhum instante da história, levantou-se suspeita de que isso teria sido uma invenção de Maria para camuflar um encontro amoroso, um desvio de comportamento, uma paixão repentina, escondida, alguma coisa, e depois ela queria encobertar isso para não perder o seu distinto noivo, ou aquele que lhe traria a honradez do casamento. E alguma coisa nesse sentido. Imagine vocês que numa população de 90 pessoas, ninguém se atreveu a levantar juízo infamatório contra Maria. Isso é um ponto positivíssimo. Positivíssimo. Por quê? Porque se isso acontece no nosso meio, sempre terá aquele que vai tirar a primeira pedra, né? Aquele que vai julgar, aquele que vai falar: essa história está mal contada, né? Ninguém viu esse anjo, ninguém está sabendo de nada, esse negócio está mal contado, né? Mas não houve isso. E assim a gente começa a nossa história. Começa aí uma mulher que tem uma grande responsabilidade. Eu queria que vocês vissem um filme comigo e, por favor, leiam a legenda. Leiam a legenda, porque a tradução, eles cantam em inglês, a tradução do que eles cantam é de suma e importante importância, para que vocês não se percam no que eu vou tentar falar doravante, tá bom?
Agora, tem uma frase nessa canção que me marca e me mexe por dentro. É a frase que diz: quando você beijar a face do seu filho. Tremendo. Quando você beijar a face do seu filho, você estará beijando a face de Deus. Olha que responsabilidade. Eu fico imaginando Jesus criança. Ainda hoje o pastor Lucas lembrou esse fato. Ele foi 100% homem, então foi 100% criança. E eu pergunto, quem? Será que Maria não tinha o chinelo mágico, né? Toda mãe tem um chinelo mágico, aquele chinelo que faz curva. Minha mãe, quando queria me dar uma chinelada, eu saía correndo, eu entrava no quarto, o chinelo entrava atrás. Era um negócio fantástico. Nós jogava o chinelo, que não alcançava a gente quando corria, e o chinelo alcançava a gente. Será que Maria não tinha o chinelo mágico? Será que quantas vezes Maria teve que bater no bumbum de Deus? Quantas vezes Maria teve que rilhar, né, com Deus? Se ela beijava a face do menino, ela beijava a face de Deus. Quando ela brigava com o menino, ela estava brigando com Deus. Interessante, nós nunca paramos para pensar que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Logo, a responsabilidade do 100% de Deus era de Deus, mas a responsabilidade do 100% homem era de Maria. Foi ela quem gerou a formação em Jesus. Maria precisava da graça de Deus, assim como o resto de nós precisa também. Ela tinha suas limitações. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 47, da Bíblia Ave Maria, diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela reconhecia no Filho seu Salvador, e só precisa de salvação quem tem pecado, quem se encontra perdido. Ela reconhecia que precisava ser salva por aquele menino quando ele iniciasse seu ministério salvífico, messiânico. A Bíblia nunca diz que Maria foi qualquer coisa além de uma mulher especial para Deus, e que Deus escolheu usar de uma forma extraordinária. Se não fosse Maria, não seria Joana, Antônia, Benedita, não seria. Uma vez eu ouvi um pregador falando: se não fosse Maria, seria Joana, seria Sara, seria Rebeca, seria uma outra qualquer. Não seria, não seria. Era muito específico. Maria nasceu para aquilo. Não havia outro objetivo na vida de Maria. Lá em Eclesiastes fala a respeito do pecado, fala a respeito da necessidade. Romanos capítulo 3, versículo 23, 1 de João capítulo 1, versículo 18, todos falam. Maria necessitava de um Salvador. Ela declara isso com seus próprios lábios. Maria não teve uma concepção imaculada. Não há qualquer razão bíblica para crer que o nascimento de Maria tenha sido algo anormal, fora de ser especial, alguma coisa nesse sentido. Era uma virgem quando deu à luz a Jesus? Sim. Quando deu à luz a Jesus, sim, cumprindo Lucas capítulo 1, versículo 34. Diz assim, e o texto nós já lemos já: e disse Maria o anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Era virgem, claro. Mas Mateus 1, 25 fala assim, na Bíblia Ave Maria: e não a conheceu até que, José declara que não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito. Eu fui no grego atrás disso aqui. Não é unigênito, é primogênito, é o primeiro de muitos.
É o primeiro de outros. Mateus 1,25, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Jesus teve declarado pela Bíblia, lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, Jesus teve irmãos. Disseram de Jesus lá, naquela pequena aldeia, falaram de Jesus: não é este o filho do carpinteiro? Qual carpinteiro? Só tem um carpinteiro na nossa curtela aqui, ó. É José, o carpinteiro. Ah, sim, esse realmente é o filho do carpinteiro. Esse é Jesus, o filho mais velho do carpinteiro. E não se chama sua mãe Maria? Sim, sua mãe se chama Maria. E os seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? 4 irmãos? Sim, chamam-se. E não mora conosco suas irmãs? Tinha também algumas irmãs. Sabem por quê? Porque ela foi agraciada por Deus. E a maior graça que uma mulher judia recebe é ser mãe de muitos filhos. É a maior benevolência que Deus dá a uma mulher. Ana é testemunha disso. Ana não tinha filhos, no entanto, Deus a agraciou. A palavra de Deus fala. Ela achou graça perante o Senhor e ela deu à luz a Samuel. E depois de Samuel, muitos outros filhos. A Samuel ela consagrou. Ela consagrou, inclusive, naquela consagração que foi Samuel, que foi Sansão, que foi Jesus e outros mais. Mas ela teve outros filhos, porque ela havia sido agraciada por Deus. Deus abençoou e agraciou Maria, dando a ela vários filhos. Uma vez, quando Jesus estava falando, proclamando, ensinando, já iniciando o seu período messiânico, uma mulher lhe fala, lá em Lucas capítulo 11, versículo 27. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que o amamentaram. Tá, uma outra palavra, peitos. Nunca houve melhor oportunidade para Jesus declarar que Maria era verdadeiramente digna de louvor ou adoração do que essa oportunidade, quando alguém evocou a bem-aventurança a Maria. Aí Jesus responde em Lucas, no próximo versículo, Lucas 11, 28. Jesus diz: antes, mais bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em nenhum lugar das Escrituras, ou qualquer outra pessoa se dirige a Maria expressando louvor. E assim são os fatos. Eu anotei aqui muitos outros. Os apóstolos em nenhum lugar dão papel proeminente a Maria, mas ela participa de todo o ministério ou a formação do homem-deus chamado Jesus. Uma vez eu perguntei para os irmãos: quantos espíritos moram dentro de você? E os irmãos ficaram assim. Vocês lembram disso? Lembram? Amém? E eu disse: 2. Dentro de todos nós existem 2 espíritos. Existe o teu espírito e existe o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não anula o teu espírito. Ele mora, ele comunga, ele se relaciona com você através do seu espírito. Então, ambos, o Espírito Santo e o seu espírito, moram na alma do homem, que a Bíblia chama de coração, o coração do homem. O coração não é propriamente o espírito, mas a alma. E ali moram o teu espírito e o Espírito Santo. Aí eu perguntei: e dentro de Jesus, quantos espíritos haviam? 2. O Espírito Santo de Deus e o Espírito do homem Jesus. Mas pastor, como é que foi isso? Quando Jesus foi crucificado, ele se volta ao Pai e diz: Pai,
Reparem que ele fala Pai pela última vez. Ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E se refere a Deus como Pai, porque o Espírito Santo ainda estava dentro dele. Mas quando ele entrega nas mãos de Deus o Espírito, ele entrega o Espírito dele ou o Espírito Santo? Ele entrega o Espírito Santo. Por quê? Porque ele precisava se esvaziar da sua deidade para assumir o pecado da humanidade. Ele não podia receber o pecado da humanidade cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é espírito vivificador, e o salário do pecado é a morte. Então ele precisava ter pecado para receber a morte. E cheio do Espírito Santo, ele não poderia ser pecador. E ali Jesus devolve ao Pai, pela última vez, Pai, e ele se sente só. Foi quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele se encontra, não é mais Pai, é Deus meu, Deus meu. Ali ele se encontrava possuidor do pecado de toda a humanidade, vazio do Espírito Santo e completamente homem. Mas aquele homem completo tinha lá no coração dele os ensinos de Maria. Tinha lá no coração dele, na vida dele, no caráter dele, na humanidade dele, o reflexo dessa mulher sábia, que criou ele para ser quem foi. Vocês estão entendendo? De repente nós no começo, o pastor está aqui elogiando. Gente, não se esconde o sol com a peneira. Nós somos contra a deidade em Maria, somos contra a adoração de Maria, não cremos dessa forma, mas uma coisa nós cremos e temos certeza e podemos confirmar: foi uma mulher de Deus, uma mulher tremendamente usada por Deus, foi uma mãe 100% mãe. Jesus precisava ser criado por alguém tão impecável na conduta materna. Reparem o que a palavra nos diz. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se alegra em Deus, meu Salvador. Amados, ela derramou sua vida em função de Jesus. Ela derramou sua vida em função de Jesus. É algo tremendo da gente parar para perceber, parar para entender. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha o que Maria fala. Eu anotei aqui algo, e eu quero ler com você. Alegre-se. Alegre-se, agraciada. Alegre-se. Seu casamento será perturbado, seu marido será obrigado a enfrentar o constrangimento de uma gravidez mal explicada. Alegre-se, você ouvirá o choro das mães de Belém, lamentando a morte de seus filhos, por uma perseguição que visava matar o seu filho, e não o delas. Alegre-se. Alegre-se com o quê? Você será obrigado a viver no Egito, exilada dos que querem matar seu filho. Alegre-se. Alegre-se, você verá seu filho sofrer e apanhar sob o chicote dos soldados romanos. Que mãe vai se alegrar vendo isso? Alegre-se, você contemplará seu filho morrendo a mais terrível de todas as mortes. Alegre-se. Alegre-se pelo sofrimento vivido.
Tem muito a se falar sobre Maria. Mas eu queria ir direto ao ponto do que eu estou fazendo um pano de fundo para a gente falar a respeito de algumas coisas que nós podemos aprender com essa mulher virtuosa. Um dos nossos problemas com respeito a Jesus é negligenciarmos a sua natureza, teologicamente falando, teantrópica. Teantrópica é natureza 100% humana e 100% divina. Jesus herdou de Deus a natureza divina, mas herdou de Maria a natureza humana. Relacionamos-nos com Jesus numa perspectiva apenas da sua divindade, mas esquecemos a sua humanidade, que é tremendamente importante. Porque como confiar de que Jesus realmente nunca vacilou? Ah, mas ele era Deus. Espere um pouquinho. Eu falo como homem, porque o vacilo não seria como Deus, seria como homem. Porque quem de vocês acredita realmente que Satanás teria levado Jesus para o deserto sem a possibilidade que ele pecasse? Imaginem vocês o anúncio de um grande enfrentamento. Jesus foi levado ao deserto e de repente o locutor fala: coloco diante de vocês Jesus pesando 90 quilos. Do outro lado, Satanás. Seria justo Jesus se apresentar como Deus? Amados, Deus não tem inimigos, não. Deus não tem inimigo. Ah, pastor, mas e Satanás? Satanás é teu inimigo, não é inimigo de Deus. Quem vai se opor a Deus? É uma incoerência a gente imaginar que Jesus foi para o deserto sem a possibilidade de cair. Seria injusto contra Satanás. E nem contra Satanás Deus é injusto. Jesus foi com a sua humanidade para o deserto. Jesus foi no caráter de homem para o deserto. E tudo que lhe foi oferecido para um homem de carne e osso. E segundo Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, vida biológica, carne e sangue, mas sim contra potestades, principados, forças espirituais do mal, dominadores desse mundo. Então a humanidade de Jesus foi muito, muito bem desenhada. Maria cumpriu o seu papel. Jesus veio ao mundo não para apenas conhecermos o verdadeiro Deus, mas também para conhecermos o verdadeiro homem, sua integridade, seu caráter. Nesse sentido, Maria desempenhou um papel fundamental no que diz respeito à encarnação do Verbo, que lá em João 1,14 fala: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O Verbo se fez carne, mas o Verbo recebeu de uma mulher, de uma mãe, o caráter de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, levante a sua mão. Eu quero ver se eu estou sendo bem entendido, porque eu estou falando de um assunto muito sutil. Muito sutil. Eu estou lidando com um personagem que divide muitas vezes nações. A opinião a respeito dessa mulher, dessa mãe, divide metade do mundo cristão, entre protestantes e católicos.
era importante, é de suma importância que nós falemos a respeito dessa mulher para desmistificarmos aquilo que é engano por muitos. Tudo que eu estou lendo para vocês está na Bíblia Ave Maria, está ao alcance de todos. Natanael fala, quando lhe apresentaram Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Lá em João 1,46. Por que isso? Por que isso? Amados, porque se há um lugar que Jesus não foi Jesus completamente, foi Nazaré. Foi Nazaré. Eu olho daqui de cima para Stephanie e lembro da Stephanie no colo. Eu segurei a Stephanie no colo. Hoje está ali ao lado do esposo dela. Eu vi a Stephanie correndo, eu vi a Stephanie ralando o joelho, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. De repente, se alguém dissesse para mim: olha, a Stephanie é alguém especialíssimo, eu diria: ih, carreguei ela no colo. Jesus, nessa aldeiazinha de 90 residências, era o menino Jesus. Que menino Jesus? Filho do carpinteiro, filho de Maria. Ah, aquele que ouve a promessa do anjo é. Ah, interessante. Ele agora está curando, ele agora está ressuscitando. O quê? O filho do carpinteiro? Tá, então, que brincadeira é essa? Ele é o filho do carpinteiro. Repara o peso que havia sobre Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá, porque lá mesmo ninguém acredita nele. Talvez tenha sido a cidade antes de Jesus e depois anticristo. Porque se há um lugar que o profeta não tem voz, é na sua própria família. Eu e meu amor fomos sábado agora, ontem, fomos a Brasília atender alguns compromissos. E uma parente falou assim para a gente: eu posso conversar com você? Tá? Podemos. E fomos para um lugar mais isolado para conversarmos, e ela nos pediu oração, nos pediu que impuséssemos a mão sobre ela. Aquilo me tocou, porque é parente. E se há um lugar que a gente não tem voz profética, é entre os parentes. Mas quando de repente você começa a ter voz profética entre os parentes, você entende que há uma carência muito grande de voz profética. E que as pessoas começam a abrir a guarda, né? Maria vivia uma vida pobre e simples. Seus pais a prometeram em casamento a seu futuro noivo, José. Também muito pobre. Maria tem uma vida sem muitos sobressaltos, despretensiosa. Mas em um dia qualquer, ela tem essa experiência espiritual assustadora: criar o Filho de Deus. Gente. Segundo aspecto, que Maria, esse é o primeiro aspecto, desculpem, antes da introdução. Maria considerou um privilégio servir a Deus, mesmo em face de todo o sofrimento que enfrentaria. Sou serva do Senhor, disse ela. A visitação de Deus com certeza iria bagunçar a vida de Maria, iria lançá-la a um mundo de muita dor e de muito sofrimento. Mas mesmo assim, ela cumpriu aquilo que foi dito pelo anjo: alegre-se, agraciada. Alegre-se. Quando somos chamados a servir Deus, não perguntamos mais qual é o preço que teremos que pagar, e sim quanto vamos lucrar, o quanto eu vou receber em recompensa por servir a Deus. Jesus um dia disse: se alguém quiser seguir-me, tome sua cruz.
Amados, ninguém carregava uma cruz a não ser o que ia ser sacrificado. Foi uma exceção no caso de Jesus, porque ele inseriu a responsabilidade nossa de carregar a cruz com ele. Porque carregar a cruz é o compromisso. É o compromisso com que ele fará a nosso favor. Uma vez eu mostrei para os irmãos, e vocês são inteligentes, vocês vão me acompanhar. A palavra bar, B-A-R, B-A-R, no hebraico, ela é filho, filho. Bartimeu, Bartolomeu, ou Bartolomeu, Barjonas, Barjesus, Bar, filho. Quando a palavra termina na consoante, você dobra a consoante e vira todos os filhos, porque o plural do hebraico é um ou todos, ou um ou todos. Não existe plural em muitos, existe plural na palavra todos. Não é uma língua tão rica quanto o português. Bar, com 2 R's. Abba é pai. Se você acrescenta o S, conforme no português é acrescentado, você leva para todos os pais. Então, Bar, todos os filhos, Abba, todos os pais. Em Malaquias capítulo 4, versículo 6, o último capítulo, o último versículo do Velho Testamento, fala: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A promessa do Messias, que morreria no lugar de todos os filhos e de todos os pais. Jesus vem depois de 730 anos, alguns dizem 732 anos. Jesus vem, e ele faz o quê? Morre no lugar de Barrabás. Barrabás. Ele morre no lugar de todos os filhos e de todos os pais. Aí sim, não poderia ser João, Antônio, Pedro, tinha que ser Barrabás, para se cumprir a profecia dada por Malaquias 4, 6. Então entendam uma coisa: Maria estava escrevendo a Bíblia. Maria escreveu os textos bíblicos que prometem Jesus. Por quê? Porque ela formou aquela criança com a responsabilidade de ser a mãe do homem Jesus. Exatamente dessa maneira, Maria se comportou, renunciando a si mesma em prol do que Deus tinha para realizar por intermédio dela. Olhem a responsabilidade dessa mãe. Diz lá em Filipenses 1:29: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Vocês estão dispostos a sofrer por Jesus? Por quê? Porque é Jesus o Cristo, aqui diz o Cristo. Porque nós temos muitas igrejas pró-Jesus. Igrejas que fomentam a prosperidade em cima das promessas, sem o esforço, apenas pela graça. Deus dá aos que dormem, então ele vai dormir e espera Deus dar. Mas o Cristo nos chama ao sacrifício, o Cristo nos chama ao compromisso. Então Jesus, o Cristo, tem que ser aceito por nós em toda e qualquer circunstância. Foi assim que ele foi oferecido a Maria. Alegre-se, agraciada de ser a mãe daquele que sofrerá as dores humanas. Lá em 2 Timóteo 2,3, Paulo fala a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado do Cristo. Existem sofrimentos a serem partilhados, vindos
de Cristo para as nossas vidas. Lá em 1 de Pedro 2,21 fala assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Quais passos? Os passos do sofrimento, os passos da entrega, os passos do compromisso. Maria se alegra em ser útil a Deus. Maria não teve medo de se entregar inteiramente a Deus, sem reticências, sem expressões adversativas, sem o mas, contudo, porém, todavia, contanto, portanto, sem nada disso. Maria se entregou inteiramente a essa missão, ser a mãe do Salvador. Eu digo isso porque a gente encontra andando pela cidade muita gente que a gente começa a conversar: o senhor é pastor? Eu sou. Eu já fui crente. Dá vontade de dizer: você nunca foi crente. Porque quem é crente nunca foi, ele é. Geralmente a próxima pergunta é: por que saiu? Por que deixou? E ele começa a terceirizar as suas lamúrias, começa a terceirizar os seus desgastes, as suas decepções. Amados, Maria entrou de cabeça, ela nunca repensou o fato de ser mãe de Jesus, ela nunca reclamou disso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Um cristão não pode ser reticente, não pode entrar em dúvida. Ela entregou o seu corpo, sua integridade, sua reputação, sua comunidade, ela entregou tudo nas mãos de Deus. O grande mal hoje em dia, é que não nos entregamos por completo a Deus, temos reservas. E eu escrevi aqui: entregamos a Ele aquilo que podemos nos beneficiar, as áreas que nos interessam. Tem a Bíblia que pode ser lida e a Bíblia que eu evito, porque eu leio aquilo que me convém. Não queremos arriscar nossa credibilidade pregando coisas impopulares, anunciando uma mensagem que anda na contramão. Não. Você entra em igrejas que anunciam, são pró-Jesus, você entra, só prega vitória, só prega coisa boa, só prega coisas maravilhosas. Você sai ali falando: ser cristão é a maior vantagem do mundo. Eu vou ser salvo, vou morar no céu, eu vou ter um carro novo, eu vou ter uma casa nova, eu não vou ter doença nenhuma, eu vou ser curado de tudo. E vai ser na primeira decepção ele cai, porque não lhe foi apresentado Jesus o Cristo. Não queremos abrir mão do sono do domingo de manhã, em nome do estudo bíblico. Não queremos contribuir financeiramente com a igreja, com medo de comprometer nosso orçamento. Aqueles que proferem a oração ao Pai Nosso, devem tomar cuidado com a cláusula: seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus nem sempre será a nossa vontade. Terceiro, Maria não permitiu que o grande chamado para ser mãe do Salvador no mundo afetasse a sua humildade. Porque se fosse hoje uma mãe desprovida do que Maria tinha, aí começava a tirar selfie da barriga: eu vou ser mãe do Messias. Está pensando o quê? Eu vou entrar na igreja aqui, eu quero o primeiro lugar, eu sou a mãe de Jesus, eu sou a mãe do Messias. E fazia um merchandising sobre isso aí tremendo. Daqui um tempo estava vendendo junto com a ex-primeira dama aí roupas, e seria maravilhoso, né? Ela seria de repente a primeira dama do mundo, né? Maria, porque é a mãe do Salvador.
Maria nunca perdeu sua humildade. Nunca. Nunca lhe subiu a cabeça o desejo de ser famosa. Afinal, ela era mãe do Messias. Vocês estão entendendo isso? Uma igreja em que há uma busca frenética e descomedida por sucesso, por posições, por ser grande e estar em evidência. Amados, falta-nos a humildade, a grandeza de santos, de homens e mulheres que marcaram sua história pela humildade. Eu até notei, quando Madre Teresa de Calcutá foi convidada a receber o Prêmio Nobel da Paz, o Nobel da Paz, ela respondeu que não foi chamada para receber prêmios, e sim para cuidar de doentes. Que coisa interessante, hein? Que coisa interessante. Precisamos de homens como Giovanni di Pietro Bernardoni, Francisco de Assis, que abandonou riqueza e conforto para viver entre os pobres. O conselho de Paulo é: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esse homem que recebeu de Deus a incumbência de ser o Messias, foi o maior servo que esse mundo conheceu. Mas havia esse caráter na mulher que o criou. Vocês estão entendendo isso? Não havia orgulho, vaidade nessa mulher. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Mas aprendeu isso, conviveu com quem tinha isso em sua vida. Quarto e último, que Maria nos ensina, que sua posição como mãe de Jesus não a fez imaginar que ela não precisasse batalhar em oração. Maria perseverava em oração, na busca pelo Espírito Santo. Pois tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos enfatiza que eles oravam unanimemente pela descida do Espírito Santo, e Maria estava entre eles. Não havia uma oração técnica para alcançar nada. Não oramos para sermos mais poderosos ou eficazes, oramos para estar em sintonia com Deus. A oração é isso, queridos, é relacionamento com Deus, e Maria orava, e muito. Tem gente que acha que a posição que já encontrou, ele não precisa mais da oração. Orar não é tanto falar com Deus, mas sim estar com Deus. É o relacionamento com Deus, é a proposta dele. É a proposta dele. Maria precisava estar em sintonia com Deus, porque afinal, ela estava moldando o caráter do homem Jesus, para que o caráter do Deus eterno estivesse implantado num coração como o de Jesus. Quem está entendendo isso, levante sua mão. Quando eu falo dessa mulher, quando eu falo dessa mãe, eu estou mexendo num vespeiro. Eu pensei nisso durante a semana. Pastor Lucas foi inteligente. Ele saiu pela tangente e pregou sobre outra mãe. Uma juíza. Teve outras mães, eu olhei outras mães. Ana. Seria maravilhoso pregar sobre Ana, porque pregar sobre Maria é complicado. Principalmente quando eu não enfatizo aquilo que a palavra de Deus não enfatiza. O Deus que não é encontrado em todo e qualquer lugar, não é encontrado em lugar nenhum. Pois Deus encontra-se não em um lugar,
mas em um estado de ser daquele que o busca, independente do lugar, independente da geografia. Nós precisamos resgatar isso, queridos. Nós precisamos resgatar isso. Eu quero concluir abençoando as mães. Queria que meu amor viesse fazer isso para a gente. Mas o que nós vamos orar pelas mães? Eu vou orar para que o caráter de Maria ganhe o coração das mães, para que o Espírito Santo de Deus, que instruiu Maria, que ajudou Maria numa tarefa tão difícil, para que o Espírito Santo de Deus, que se apossou de Maria, de sua vida completa, e a fez uma mulher justificada pelo sangue do seu Filho, Jesus, e a fez uma mulher agraciada pela escolha de Deus em sua vida, possa fazer o mesmo na vida das mães presentes.